Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, no fundo, mexe com todo mundo: a busca pela tal da liberdade emocional. Sabe aquela sensação de que tem algo segurando a gente, mesmo quando parece que está tudo bem? Pois é. Com base nas ideias de André Paes Leme, a gente vai investigar que força é essa, que a gente chama de ego. E, o mais importante, como encontrar chaves para se libertar disso. É um sentimento que muita gente conhece bem, né? A sensação de estar preso num ciclo, um looping de ansiedade, de medo, de raiva. É quase como se uma parte da gente estivesse o tempo todo lutando contra a outra. É como estar numa prisão. Só que o curioso é que a gente não consegue enxergar as grades. E o arquiteto por trás dessa prisão interna, bem, ele tem nome, é o ego. A gente pode pensar nele como uma espécie de construção da nossa própria mente. Ele é super necessário para a gente conseguir viver no mundo, claro, mas ele também pode se tornar a fonte das nossas maiores amarras. Ok, então vamos aprofundar um pouco mais isso. Para a gente conseguir desmontar essa prisão, o primeiro passo é entender como ela foi construída, certo? O que é exatamente o ego e, na prática, como é que ele funciona. A melhor forma de pensar no ego é como se ele fosse a história que a gente conta pra gente mesmo sobre quem nós somos. E essa história, ela começa a ser escrita desde que a gente nasce, sabe? A gente vai absorvendo as crenças da família, os padrões da sociedade, as lições que a gente tira das nossas experiências, é a identidade que a gente percebe, mas que não é necessariamente a nossa essência de verdade. E o que é bem interessante é que existem duas maneiras principais de olhar para o ego. Para a psicologia, especialmente a linha freudiana, ele é tipo um mediador, sabe? Essencial, que equilibra nossos desejos mais básicos com o que a realidade exige. Já para a espiritualidade, ele é visto mais como uma ilusão. Aquela ideia de que somos seres separados uns dos outros, o que, no fim, acaba gerando conflito e isolamento. Bom, com essa base já fica mais fácil visualizar a tal da prisão que o ego constrói. Ela não é feita de tijolos, claro, mas sim de ideias e de emoções. Vamos dar uma olhada agora em como são os muros e os guardas que mantêm essa estrutura toda de pé. Os muros dessa prisão são as nossas identificações. O ego vai ficando mais forte à medida que a gente se apega demais a quem pensamos que somos. Nosso trabalho, nossa nacionalidade, nossas crenças e, principalmente, nossas dores de passado. Cada uma dessas identificações é como um tijolo que nos impede de mudar, de crescer. E aqui está o ponto crucial. Quanto mais a gente se agarra a esses rótulos, mais rígida a nossa identidade se torna. O ego tem pavor do desconhecido. Por isso ele nos mantém presos ao que a gente já conhece, mesmo que isso esteja nos causando sofrimento. E toda prisão que se preze tem seus guardas, não é mesmo? No caso do ego, são os mecanismos de defesa, aquelas estratégias que a gente usa sem nem perceber para se proteger de verdades que doem. Por exemplo, a negação, que faz a gente ignorar um problema que está bem na nossa cara. A projeção, que faz a gente ver nos outros os nossos próprios defeitos. E a racionalização, que é quando a gente cria desculpas lógicas para justificar algo que, lá no fundo, a gente sabe que não está certo. Esses guardas mantêm a prisão intacta. Mas, olha, a boa notícia é que nenhuma prisão é a prova de fuga. Agora vamos focar no plano de escape, nas ferramentas que a gente pode usar para dissolver esses muros e se libertar do controle do ego. A proposta central aqui é a integração. Não se trata de escolher entre psicologia ou espiritualidade, mas sim de usar as duas juntas, de forma complementar. A psicologia nos ajuda a entender o mapa da nossa prisão interna, enquanto a espiritualidade nos dá a força para, de fato, sair dela. Então, o plano tem dois passos que são essenciais. O primeiro é a autoobservação, é olhar para dentro e tentar entender por que a gente reage de certas maneiras. O segundo é a presença, que é a capacidade de observar nossos pensamentos e emoções sem ser levado por eles. É a diferença entre estar no meio de uma tempestade e assistir a ela de uma janela segura, sabe? E como seria a vida fora desses muros? Vamos explorar agora a transformação que acontece quando a gente começa a viver a partir de um lugar de mais consciência e com menos limitações. O contraste é bem nítido. A vida dominada pelo ego é uma luta constante, uma busca sem fim por controle e validação. Já a vida além do ego, ela flui com mais leveza, guiada pela intuição e por um sentimento de conexão. A gente sai de uma existência que é baseada no medo para uma que é baseada na autenticidade e na compaixão. E essa ideia aqui é fundamental. O objetivo não é destruir o ego. Ele tem uma função, ele é importante. A meta é colocá-lo no seu
devido lugar, como uma ferramenta que serve à nossa consciência, e não como um mestre que dita cada passo, cada sentimento. E aqui a gente chega no ponto principal de tudo isso. Liberdade emocional não é virar um robô, uma pessoa sem sentimentos. Pelo contrário, é sentir tudo, a raiva, a tristeza, a alegria, mas sem se tornar refém dessas emoções. É a arte de navegar pelo nosso próprio mundo interior com mais sabedoria. Para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Se o ego é apenas uma história que a gente se conta, isso significa que existe uma consciência mais profunda, algo que observa essa história sendo contada? Então, quem ou que é esse contador de histórias? A resposta para essa pergunta pode ser o próximo passo na jornada.